nosso amado Mestre. E assim sendo, queridos irmãos, elevemos então mais uma vez o nosso pensamento. Muito obrigado, Jesus. Muito, muito obrigado, Senhor Deus, de amor, de bondade, de justiça e misericórdia. Muito obrigado pelo momento que nós vivemos, que pode transparecer algo muito doloroso, mas que todos nós espíritas, todos nós sabemos que é um momento especial, que é um momento de avanço moral, porque de avanço tecnológico, material, já alcançamos muita coisa, mas de avanço moral nessa terra, de tantas injustiças entre os homens, tantos rangeres de dentes, tantas brigas, celeumas, Senhor, sentimentos ainda de baixo do padrão vibratório, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Nós aqui, Senhor, nesse grupo, todos nós aqui reunidos, nós plasmamos neste momento um mundo mais ditoso, um mundo de paz, um mundo de carinho, de cumplicidade, de cuidado uns com os outros, de respeito e consideração, Senhor. E nós sabemos que tudo isso, Senhor, todos esses sentimentos e valores encontram-se depositados e nos foram plantados no coração pelo Senhor, pelo seu Evangelho, por todos aqueles que vieram depois do Senhor, nos ajudando a nos vencilhar exatamente daquilo que atravanca e traz tanto sofrimento a nós individualmente, mas também a toda a sociedade na Terra. Senhor, abençoe-nos a todos aqui presentes, mas aqueles que também não puderam estar aqui neste momento. Eles possam compartilhar em outro momento essas palavras, essa reunião tão benfazeja, Senhor. Maria, Mãe Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Alcides de Castro, bondosos irmãos do Grupo Espírita Regeneração, todos os trabalhadores do alto, do nosso Grupo Espírita Regeneração, a nossa Casa dos Benefícios, e possam abençoar todos nós, trabalhadores da última hora. Se conosco, Senhor, Senhor Jesus, se conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. E passa a palavra, então, à nossa irmã querida Denise. A palavra é toda sua, Denise. Obrigada, Márcio. Boa noite a todos. Eu vou. A gente vai assim trazer apenas o nosso entendimento em cima do Evangelho, né? E hoje a gente vai falar de um tema que, como o Márcio citou, né, nessa pandemia, tantos meses que a gente está numa situação tão diferente, né? E todo mundo está falando do normal, do novo normal, mas depois desses 5, quase 6 meses, o que tem nos mantido fortalecidos, nos mantido, né, confiantes de que vai passar e de que tudo vai melhorar, né? Que sentimento é esse que a gente traz? É a fé, né? E é o que a gente vai falar hoje sobre a fé. E é interessante porque Kardec, né, ele, há um pouco mais de 160 anos atrás, ele desbravou o mundo dos espíritos, né? Um reino diferente que até então não se falava muito claramente sobre esse mundo dos espíritos, né? E ele, através de seu incansável trabalho, né, inaugurou uma nova era para a humanidade, né? A era da fé raciocinada. Né? E essa fé é o que hoje nós, conhecedores dessa doutrina que Kardec foi a mão, né, abençoada que nos trouxe, ele faz com que essa doutrina faz com que a gente tenha compreensão e tenha fortaleza que em tantos momentos a gente vê tantos irmãos que, infelizmente, não conseguem superar
certas tristezas, né? Certas perdas, né? Essa questão toda do isolamento, de não poder estar com seus entes queridos, muitas pessoas estão sofrendo realmente depressão, tristeza, né? Porque elas não estão sabendo lidar com essa nova situação. E a fé seria um grande instrumento nesse momento, né? Mas aí a gente foi lá buscar no dicionário o que é fé, né? Que a gente fala tanto de ter fé, né? Ter fé, né? E o dicionário ele diz assim, ó, que fé é a mesma coisa que confiança, que crença, é o contrário de dúvida e é convicção intensa e persistente em algo. Poxa, se no dicionário diz isso, né? Tantas coisas positivas, né? Então, por que a gente não tem essa fé, né? Então, assim, a gente vai falar primeiro da fé em nós, né? Porque muitos, né? Nós vemos diante dessa pandemia toda, o número de pessoas com depressão, pessoas que estão pensando em suicídio, né? As pessoas que estão realmente se deixando abater pela tristeza, pela melancolia, a gente percebe que elas estão com a sua fé, com essa confiança, né, abalada, né? Talvez abalado por não compreender o que realmente há por trás disso tudo, né? De entender que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Que Deus está no controle realmente de tudo, né? Mas quando a gente fala em fé em nós mesmos, a gente lembra, né, de uma passagem muito interessante que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, logo assim nos 3 primeiros itens, que é a passagem daquele pai muito desesperado e que vem solicitar ajuda a Jesus porque o seu filho, subjugado, né, é uma obsessão de subjugação, faz com que o rapaz se jogue no fogo, se jogue na água, né, e ele não controla isso, né? E o pai, muito desesperado, veio pedir auxílio a Jesus e reclama com Jesus que ele apresentou, né, o filho aos discípulos, e os discípulos não ajudaram, não conseguiram curar o seu filho dessa subjugação. E a primeira coisa que Jesus, né, quando ouve isso do pai, ele diz assim, eu vou ler como está no Evangelho, né? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Né? Então, Jesus já dá o primeiro sinal ali da incredulidade dos discípulos em curar, né? E aí Jesus cura, né? Livra aquele rapaz dessa subjugação, né? Dessa obsessão por subjugação, e depois, em particular, vai conversar com os seus discípulos, e seus discípulos, poxa, Jesus, nós somos seus discípulos escolhidos pelo Senhor, mas por que a gente não conseguiu curar? Né? Por que a gente não conseguiu resolver o problema do rapaz? E Jesus, assim, claramente diz assim, olha, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, assim, é muito interessante que Jesus chama a atenção deles da incredulidade deles. Mas Jesus está falando que incredulidade a Deus, né? Não, eles eram homens de fé, né? Porque eles já eram judeus, eles já tinham a fé nesse Deus único, né? Mas que fé é essa? Que incredulidade Jesus estava chamando a atenção deles? É a fé neles mesmos. É a fé que eles não tinham em si próprios, na capacidade que eles tinham de também fazer curas que Jesus fazia. Né? Então, nós muitas vezes temos essas dúvidas, né? Será que nós somos capazes? Né? Será que eu vou conseguir
Quantas vezes durante a nossa vida a gente não já se perguntou isso para nós mesmos? Será que eu vou conseguir passar nessa prova? Ou será que eu vou conseguir um emprego? Ou será que eu vou conseguir qualquer coisa? Ou será que eu vou conseguir que o meu tratamento de uma doença faça, né, o resultado esperado? Então, a gente, muitas vezes, somos os incrédulos, né? Não acreditamos no poder que nós temos, que é a fé em nós mesmos, né? E é interessante que aí Kardec, ele traz assim no item 2 e 3, dois pedacinhos muito interessantes, também vou ler, porque eu não quero errar, né, as palavras de Kardec, que no item 2, logo no início, ele fala assim, ó, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Olha, Kardec chamando atenção para isso. Quando a gente duvida da gente, a gente não vai muito longe, né? A gente não consegue realizar as grandes coisas. E no item 3, ele ainda fala assim, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. A fé dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Né? Então, Kardec ele vem chamar atenção, primeiramente, né, quando ele fala de fé, primeiro ele fala da fé que nós devemos ter em nós. Porque não adianta a gente falar, eu tenho fé em Deus, mas se você não se sentir capaz de fazer a sua parte, né, de se mover, né, no objetivo que você quer conquistar, seja ele material ou moral, né, você não vai conseguir desenvolver e chegar ao objetivo final. Nós temos que ter essa fé em nós mesmos, né? Aí no item 12 do mesmo capítulo, Kardec ainda diz assim, no item 12, na verdade é um espírito protetor, no item 12. Ele fala logo assim, ó, no homem a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que cumpre fazer que desabroche e cresça pela ação da sua vontade. Olha aí, né, o espírito protetor nos chamando a responsabilidade da nossa parte nisso. Né? Então, assim, todos nós trazemos na nossa consciência, trazemos aquele germe, né, das leis divinas dentro de nós, nós trazemos essa fé em semente, né? Mas a gente tem que cuidar dessas sementes. Né? As sementes por si só, elas não vão crescer se a gente não regar, se a gente não cuidar, se a gente não colocar num bom solo. Né? Então, nós temos que primeiro saber que somos filhos de Deus, né? Nós abraçarmos essa posição que é nossa. Somos filhos amados de Deus, né? Somos espíritos imortais, né? Nós fomos criados à semelhança de Deus. O que significa ser criados à semelhança de Deus? A imortalidade, né? A capacidade de criar. Porque Deus nos deu essa capacidade, o livre-arbítrio, a capacidade de criar, mas a fé é uma mola que nos auxilia nessa condição de co-criadores, nessa confiança em nós. Quando a gente fala de fé em Deus, desculpe, em nós, a gente está falando de confiar de que somos capazes, né? E é interessante que uma das ferramentas para a gente desenvolver a fé, porque a fé ela não é imposta, como já aconteceu na história do mundo, a fé ser imposta, né, pelas religiões antigas, né, seja o judaísmo, o catolicismo e tantas outras religiões que a gente até hoje desconhece. A fé era imposta, né? E o que aconteceu com a fé imposta? Dividiu o povo,
né, dividiu as pessoas em dois grupos, né? Naqueles que têm a fé cega, né? Aquele que aceita do jeito que dizem para ele como é, né? Ou aquele grupo que, por não encontrar respostas para as questões da vida, né? Naqueles dogmas, naquela forma que as religiões apresentavam a fé, eles acabaram se afastando, né, de Deus, da fé, se afastando das suas religiões, né? Porque o homem, quando começou a perguntar por quê? Por que existem pessoas que nascem com defeitos? Por que crianças morrem tão pequenas? Né? Por que pessoas boas morrem primeiro e outras que não são tão boas ficam aí vivendo tanto tempo? São perguntas que as pessoas se fazem até hoje. E as religiões antigas não respondem, diz, é mistério, né? Isso não é para você entender, são mistérios de Deus, né? Mas Deus nos fez inteligentes, Deus nos deu capacidade de compreensão, né? A gente vê, como o Márcio falou, né? Poxa, a gente alcançou uma tecnologia tão grande, né? Um desenvolvimento tecnológico, científico, na questão de saúde. A gente vê, olha, essa pandemia, são 147 vacinas que estão sendo desenvolvidas por vários países, né? Tem 3 que estão mais à frente nas pesquisas, né? Que a gente vê nas reportagens aí na mídia, mas são 147 sendo pesquisadas. São vários tratamentos, centenas de tratamentos diferenciados que estão sendo testados para evitar a morte dos pacientes por Covid. Então, isso tudo a gente já alcançou pela inteligência. Né? Esses cientistas que estão debruçados sobre as vacinas, eles têm fé neles, eles confiam neles como cientistas. Eles estão trabalhando em prol da humanidade e sabem que eles são capazes de alcançar essa vacina que vai ajudar a população. E nós estamos em casa, nos cuidando, nos protegendo, mas nós também temos capacidade de ajudar nesse momento, né? Ah, mas eu não posso sair na rua, né? Eu confio muito em Deus, vou ficar aqui porque eu confio em Deus que isso vai passar. Mas qual é a nossa contribuição para que tudo isso passe, né? Qual é a nossa contribuição? O que eu vou olhar para mim e vou dizer o que eu posso contribuir, né? Então, assim, para eu desenvolver a minha fé, o autoconhecimento é uma grande ferramenta. E nesse autoconhecimento é nesse momento que eu vou dizer para mim o que eu sou capaz, em que eu posso ajudar o meu semelhante, ajudar o meu país, ajudar a humanidade. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não posso sair, né? Cada um tem os seus motivos que limitam certas atividades, né? Mas uma prece. A gente não pode fazer uma prece para melhorar a atmosfera? A gente não pode orar pelos médicos, enfermeiros que estão à frente cuidando, né, dos pacientes? A gente não pode orar pelos policiais, os bombeiros que estão nas ruas, né, os entregadores que desde o início não pararam de trabalhar, né? Eles são os primeiros, também estão expostos, né? Porque a gente não pode mais sair para comer na rua, né? Sair com nossa família para ir no restaurante. Então, esses rapazes trazem até nós. Mas por que Aí a gente pensa assim, nossa, é muito coragem, né? Desses rapazes, por exemplo. Vamos falar da coragem dele. Porque eles sabem, eles são capazes, eles acreditam no trabalho deles, eles acreditam neles. Ah, porque eles trabalham porque precisam do dinheiro, sim, mas eles sabem que o trabalho que eles estão fazendo é além do quanto eles ganham, né? Eles sabem da importância que o trabalho deles está tendo nesse momento. E eles, por quê? Eles confiam neles. Porque muitos deles podiam falar assim, não é para sair de casa, eu não vou, né?
Mas eles não, eles mesmo assim, eles confiaram em Deus e confiaram na possibilidade deles, dos cuidados que eles iam ter em ajudar o outro. Porque ele, quando ele traz uma comida na nossa casa, ele está nos ajudando a gente ficar em casa se protegendo, não é? E é muito interessante isso. O autoconhecimento é o melhor instrumento para a gente desenvolver a nossa fé, né? Porque através do autoconhecimento, até na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? E logo depois Santo Agostinho fala, né, para a gente fazer uma análise, né? O que eu fiz de bom hoje, né? O que eu posso fazer melhor amanhã, né? O que eu magoei alguém? Será que você examinar seus atos, seus pensamentos, isso é um autoconhecimento, né? E através desse autoconhecimento, a gente desenvolve a nossa fé, porque a gente passa a nos conhecer e a saber exatamente quais são as nossas capacidades, né? E Jesus, aí agora eu vou falar uma coisa para vocês do livro do Augusto Cury. Augusto Cury, ele foi fazer uma pesquisa da personalidade de Jesus e ele queria provar, né? Ele é um psiquiatra, né? E ele já fez o estudo da personalidade de vários grandes nomes da história. Até que ele foi... Só um minutinho. Tem que molhar o bico. Ele foi... Como é que a gente pode dizer? A palavra me fugiu agora. Mas chegaram para ele e disseram assim, por que você não faz de Jesus? Né? Estuda a personalidade de Jesus. Aí ele falou, Jesus é uma invenção aí, tem a ver com religião, eu não me meto com religião. Aí as pessoas, não, vai estudar a personalidade de Jesus. Jesus não é uma personalidade só religiosa, ele aconteceu, tem provas históricas de que ele viveu realmente na Terra. E de tanto falarem com ele falou, tá, eu vou estudar essa personalidade de Jesus e vou provar para vocês que ele é só uma invenção da religião, né? Só que ele se surpreendeu, porque quando ele começou a estudar, a pesquisar, né, ele começa por Lucas, porque Lucas foi um médico que conheceu Jesus através de Paulo, né? E ele é o, vamos dizer assim, ele foi... Quem está falando? Então, o Lucas, como médico, ele, para conhecer Jesus, o que ele faz? Ele vai fazer uma entrevista. Ele começa entrevistando Maria, depois entrevista todo mundo que conviveu com Jesus, porque ele não conheceu Jesus pessoalmente. Mas ele queria saber mais de Jesus, não só pelo que ele ouvia dizer, mas ele queria saber na fonte. Então, Augusto Cury utiliza o Evangelho de Lucas por isso, né? E é muito interessante porque ele se surpreende, né? Porque ele achava que Jesus seria uma invenção, né? Dos homens, dos religiosos. Só que ele percebeu que um homem como Jesus, com a personalidade de Jesus, não poderia ter sido criado por ninguém aqui da Terra, porque ninguém, todas as personalidades, por melhor que passaram na Terra, ninguém tinha capacidade de inventar uma personalidade como Jesus, porque para alguém inventar Jesus tinha que ser muito melhor que Jesus, né? E Kardec deixa claro, né, quando pergunta aos espíritos, né, qual o maior modelo e guia, e os espíritos dizem que é Jesus, então isso prova de que acima aqui na Terra, maior que Jesus, não houve, né? E ele coloca uma coisa assim, muito interessante, que ele fala assim, ó, que Jesus era um gestor da emoção, né? Um gestor da emoção. Aí a gente pensa assim, emoção, o que é emoção? Aí eu fui lá no dicionário, que eu gosto de entender as questões, né? Lá no dicionário diz que emoção é a movimentação, a agitação dos sentimentos, seja ele afetivo ou moral,
Então, aí eu lembrei até de uma música, a música do Mileco, né? Ele veio, que ele fala exatamente disso, que Jesus veio, agitou nossa alma e tirou nossa calma. Porque Jesus é isso, né? Ele é um gestor da emoção. Ele veio mesmo para agitar a gente, mas agitar para que a gente cresça, né? Para que a gente evolua, né? E é interessante porque Jesus, ele, por ser um gestor de emoção, no Evangelho tem várias passagens de que ele sempre, através das parábolas e através dos diálogos que ele tinha, e até das curas que ele fazia, ele sempre falava para a pessoa, né, para as pessoas que estavam em volta dele, ou para a pessoa que foi curada, ele sempre dava uma palavra de ânimo para a pessoa, para mostrar para a pessoa que ela era capaz, que ela tinha fé suficiente. Então, a gente vai lembrar 3 aqui. A mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Todo mundo conhece essa passagem. A mulher hemorrodiça, que ela toca a veste de Jesus, Jesus sente, né, que saiu de si uma virtude, ele fala assim, né? E ele quer ver a pessoa. E quando ele vê a pessoa e ela assim fica assim meio assustada, né? Que ela, quando ela tocou a veste, ela sentiu que aquele sangramento parou na hora. E ela fica assim meio assustada, achando que ia levar uma bronca, né? E Jesus diz para ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então, olha só, quando Jesus fala para essa mulher, a tua fé te salvou, ele está dando nela uma injeção de ânimo. Ele está dando nela uma injeção de confiança, para que ela tenha confiança nela. Tá vendo? Você teve confiança em você, por isso você conseguiu ser curada. Né? E Jesus repete isso também no cego de Jericó, quando ele está passando e o cego ouve dizer que era Jesus, ele grita por Jesus, e Jesus vai até ele, ouve ele chamando, vai até ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero ver. Né? Ele quer enxergar. E Jesus diz para ele: vê, porque a tua fé te curou. Então, a fé dele curou ele. Né? Então, Jesus sempre tinha essa palavra mostrando para as pessoas que elas é que tinham a força, né? Elas que tinham a fé verdadeira. Né? A fé, olha, eu quero ficar curado e eu sei que eu posso ficar curado. Né? Então, Jesus sempre dava essa injeção de ânimo nas pessoas. A outra passagem que todo mundo conhece, que é uma das mais belas, a do centurião, né? Que vai até Jesus e sabe que Jesus não precisa ir na sua casa, não precisa na minha casa, porque eu não. Quem sou eu, né, por ir na minha casa? Eu sou um centurião romano. Mas eu sei, porque ele sabia que se Jesus dissesse, né, que o anjo, vamos dizer assim, né, iria até lá curar o seu servo, né? E Jesus diz muito para todo mundo ouvir: digo a vocês em verdade, não encontrei em todo Israel ninguém com tamanha fé. Aí diz para o centurião: vai e como creste, te seja feito. Né? E o seu criado ficou curado. Então Jesus demonstra para todo mundo que aquele homem tinha uma fé raciocinada, uma fé verdadeira, a vontade dele de ajudar aquele servo dele era tão grande, ele tinha uma confiança na fé dele e de que Jesus faria a pedido dele, que aconteceu. Mas Jesus sempre mostrando: olha só, a tua fé, é você que deu o primeiro passo. Você que é capaz, né? E assim a gente pensa assim: mas Jesus também falava de ter fé em Deus. Falava, mas ele, antes de tudo, ele queria colocar como gestor de emoções, ele queria que as pessoas compreendessem que elas eram co-criadores. Hoje eu estou doente. Né? Eu estou doente hoje. Vamos pensar positivo. A gente tem o hábito assim de falar assim, né? Principalmente no meio espírita. Vocês podiam orar por mim, que eu não estou passando um bom momento. Vocês podiam orar por mim?
Gente, a gente pode orar por nós somos capazes. Nós somos capazes de conectar com a divindade, com Jesus, com a espiritualidade. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer usar a nossa vontade em prol daquilo que nós desejamos, né? Os nossos amigos oram, sim, é ótimo todo mundo orar para a gente, mas se a gente não fizer, não acontece. A gente tem que acreditar na gente, né? E aí, a gente agora vai falar um pouquinho da fé em Deus, né? E quando a gente fala de fé em Deus, a gente pensa assim na fé religiosa. Mas a fé em Deus vai além da religião, né? Vai além do templo religioso, né? Porque quando a gente confia na gente, a gente consegue confiar no outro e confiar em Deus. Porque a pessoa assim, eu tenho fé em Deus, mas eu não acredito em mim. Então, a sua fé até em Deus também não é forte, não é profunda. Se você acredita em você, na sua capacidade, poxa, confiar na capacidade de Deus é muito mais fácil. A gente consegue desenvolver essa confiança em Deus muito melhor quando a gente acredita em nós mesmos, né? E tem várias passagens no Evangelho, o meu tempo está quase acabando, né, Márcia? Eu tenho mais quantos minutinhos? Eu acho que mais uns 10 minutos no máximo, pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Eu não quero chatear vocês com a minha falação. A gente combinou entre 30 e 40, né? Eu acho que os 10 minutos restantes é justamente flexibilizar para ir findando aí a fala, mas está muito boa, Denise, desculpa. Não, tudo bem. E então, assim, para a gente poder falar de fé, né? Essa fé em Deus, né? Nós temos várias passagens no Evangelho segundo o Espiritismo que são conselhos, né? Que Kardec e vários espíritos nos dão sobre isso, né? Por exemplo, no próprio capítulo 19, no item 12, do Espírito Protetor, ele fala assim, ó, preste atenção que é muito interessante. Ele fala assim, ó, a fé é humana ou divina. Ele coloca assim, né? Primeiro, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Quer dizer, ele coloca logo no início assim, né? É humana ou divina? Vai depender de como a gente usa essa fé que a gente tem. A fé em nós mesmos e a fé em Deus. Como é que a gente está usando essa fé? Então, assim, ela vai ser mais humana ou mais divina, ou vai ser as duas coisas, porque depende de como a gente está usando essa fé em nós. Eu tenho a soberba, né? É confundida com uma autoconfiança terrível, né? Mas não é. Porque a pessoa que é soberba, ela não pensa no próximo. Ela não pensa em Deus, né? Então, ela não tem, ela acha que tem uma fé em si mesma, mas na verdade é só uma soberba, porque em algum momento, no momento crucial de que ela realmente vai ter a prova da sua fé, ela não vai saber lidar. Né? Então, ele fala isso, a fé é humana ou divina, porque vai depender de como a gente usa essa confiança que nós temos em nós mesmos. Se a gente usa a nossa confiança porque só quer as coisas materiais, né? Ou quer passar até os outros para trás para se dar bem, divino isso não é, né? É só fé humana, como ele diz aqui. Mas aí, no final, ele fala assim, olha, eu repito, a fé é humana e divina. Aí ele já muda. Aí ele já fala assim, que a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e, se quiserem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, ele fala que quando todos nós encarnados, né, tivermos, somos, que ele fala, persuadidos, né, convencidos dessa força que nós trazemos em nós, né, e termos a vontade de usar ela para o bem,
mesmo que no início seja o bem de nós mesmos e dos nossos entes queridos, mesmo assim, isso é só um treinamento para a gente, porque se a gente faz bem para a nossa família, daqui a pouco a gente vai estar fazendo para os vizinhos, vai estar fazendo para outras pessoas, e aquilo vai ser muito natural. E sempre quando a gente tem essa confiança de fazer sempre o bem para o próximo, poxa, a espiritualidade está junto, ó. A espiritualidade está assim, vai fazer bem para o próximo? Tô junto. Né? Então, aí a fé em Deus também cresce, porque a gente está junto com eles no mesmo propósito de fazer o bem sempre, para nós, para o próximo, para a humanidade. Não interessa, eu queria fazer para a humanidade, eu não posso fazer para a humanidade, vou fazer para os meus vizinhos. Não consigo fazer para os meus vizinhos, vou fazer para a minha família. Né? A gente vai passo a passo desenvolvendo essa confiança, né? Aí também nós temos Santo Agostinho, no capítulo 5, item 19, que ele fala assim: a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvai aos poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. Olha que interessante. Ele falando que se a gente tem fé verdadeira, a gente não tem que se preocupar se aquele remédio ou aquele outro vai fazer bem. Mas se você tem a sua fé verdadeira, né, em si, na sua capacidade de trabalhar seus fluidos, né? Porque nós temos muitos fluidos no nosso corpo, no nosso perispírito, que através do pensamento a gente pode equilibrá-los. Quando a gente pega uma água para beber e a gente, né, fala assim, eu vou fluidificar a água lá no culto, mas a gente pode fluidificar na hora que vai beber. A gente pegar a nossa aguinha e dizer assim, eu tô com tanta, assim, com indigestão, um exemplo. Senhor, eu queria tanto que essa queimação passasse, eu vou beber essa aguinha, eu sei que o Senhor vai me ajudar, porque eu tenho fé de que essa água vai acalmar meu estômago. Aí você toma a água, aí você fica assim, nossa, e não é que fez efeito? Mas por quê? Porque eu tive uma fé, uma confiança verdadeira em mim e em Deus naturalmente. E vou beber também. Então ele fala que a fé é o melhor remédio, né? É o remédio mais seguro quando a gente está sofrendo. Sem fé, a gente não passa pelo sofrimento. Aí no item 4 do 6, eu tô cansativo, gente, se eu tiver, levantem a mão e falem assim, tá falando demais, hein? Mas é que falar do evangelho é tão bom. Então, no capítulo 6, do item 4, Kardec nos dá o seguinte conselho assim, o espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. O espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Assim, o espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das causas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Né? O que a gente falou lá, da era da fé raciocinada, né? Que Kardec trouxe para a gente. E se a gente entende por que essa pandemia está acontecendo, né? Por que as pessoas sofrem? Por que existe câncer? Por que as pessoas têm dor de cabeça? Seja o que for, ou um sofrimento, uma tristeza, né? Isso tudo tem uma explicação. A gente pode até não entender. Eu não entendo agora, mas um dia eu vou compreender. E entre esse um dia eu vou compreender, aí a gente confia em Deus. Porque a gente sabe que Deus está realmente no controle. Né? No Evangelho, Jesus diz, né? Não cai uma folha da árvore
sem que Deus saiba e permita. Olha aí, ou a gente acredita no que Jesus disse, né? Porque aí, se a gente não acreditar nisso, nem a fé em nós mesmos será forte o suficiente para a gente se autocurar das nossas dores, né? Então, eu tenho muita fé e confiança. Vamos lá. No item 11 do mesmo capítulo aqui, 19, que é a fé transporta montanhas, para a gente só terminar, um espírito protetor chamado José, ele ainda diz assim: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Olha, os filhos que a fé gera, a esperança e a caridade, são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, para ser proveitosa a nossa fé, como eu estava falando antes, né? A gente tem que ser ativa. Eu não posso falar assim, eu confio em Deus e vou ficar aqui esperando Deus resolver meus problemas. Porque eu sei que Deus vai resolver. Mas se você não fizer a sua parte, vai ficar mais complicado. Tem até uma piada, né? Uma brincadeira que as pessoas fazem assim, né? O pessoal mais antigo deve lembrar. Eu queria tanto comer mingau. Aí a mãe fala assim, então pega lá a colher de pau. Eu não quero mais comer o mingau. Quer dizer, não queria nem ir buscar, a preguiça de ir buscar a colher. Ele quer o mingau, mas não quer ir pegar a colher para ajudar a fazer. Quer dizer, e a gente é assim, eu quero tanto isso, mas eu vou ficar aqui sentado esperando. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Eu quero um bom emprego, eu tenho que estudar, eu tenho que ir lá nas entrevistas, eu tenho que correr atrás, tenho que me inscrever, tenho que fazer um curso melhor para estar mais bem preparado. Eu quero saúde. Eu quero, quando eu ficar idoso, eu quero saúde. Eu quero chegar aos meus 80 anos com saúde, física e mental. E o que eu estou fazendo quando eu sou jovem? Eu estou fazendo isso? A sementinha está sendo cuidada já desde já? Né? Eu estou me alimentando bem? Eu estou bebendo água suficiente? Eu estou fazendo atividade física? Eu estou trabalhando a minha mente? Quer dizer, a gente deseja muitas coisas, mas o que nós estamos fazendo realmente? Então, a gente tem que ter fé. Nós temos que saber que nós somos capazes, sim, de alcançar o que a gente quiser. Mas a gente tem que ser ativos, temos que fazer a nossa parte, né? Nós vamos confiar em Deus, temos que confiar em nós, mas temos que trabalhar. Faz uma prece, um prato de comida, né, para o necessitado, qualquer atividade que para nos manter sempre fortalecidos nessa fé em Deus, na fé em nós. E a gente vai poder... Deixa eu só... É porque eu me perdi na minha leitura aqui. E quando a gente confia em nós verdadeiramente, né? A gente compreende melhor, a gente perdoa melhor, né? A gente olha a vida com outros olhos. Por isso é importante a gente estudar doutrina espírita, por isso é importante a gente orar, a gente fazer o culto do evangelho no lar, né? Estudando o evangelho, esse livrinho maravilhoso, que tem tantos ensinamentos, né? Porque é através dessa razão, do desenvolvimento dessa compreensão das leis divinas, que a gente realmente vai fortalecer a fé em nós e a fé em Deus. E eu acho que é isso, gente. Espero que eu não tenha sido chata, mas espero que a partir de hoje a gente reflita, né, o nosso papel na fé, né, em nós e em Deus. Obrigada a atenção de vocês, a paciência de vocês, viu? E que Jesus nos fortaleça para que a gente continue nessa jornada em busca de nós mesmos, em busca do melhor para o nosso planeta nesse momento de transição aí. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigado você, Denise.
Não foi nada chato, falar de fé não foi nada chato e de forma tão ilustrativa conforme você fez. Foi ótimo. E que a gente possa, então, realmente refletir um bocado sobre o que você falou aqui, né, hoje. Né? Se tiver que resgatar tudo isso que você falou lá no Evangelho, consolida ainda mais o que você falou. Mas eu queria, antes de passar para o seu Jorge, que ele vai fazer, seu Jorge hoje, que fará a nossa prece final, eu queria lembrar a todos que, excepcionalmente amanhã, teremos um evento organizado também por esse grupo, particularmente um convite que partiu da Ana Cristina, uma palestra que terá amanhã do Oceano Vieira de Mello. E aí eu não sei se a Ana tá na escuta, mas eu vou pedir assim um minutinho, Ana, para você apresentar quem é o Oceano Vieira de Mello, e só para lembrar uma coisa também, o tema da palestra dele amanhã, que já está na nossa programação, é que é Parnasiano, Chico Xavier e o Centro de Valorização da Vida, que é muito importante pelo setembro, né, o famoso Setembro Amarelo, em que nós militamos aí na valorização da vida e no combate interna e coletivamente, socialmente falando, no combate ao suicídio, que é, digamos assim, um mal, às vezes, muito silencioso na nossa sociedade, sobretudo agora, no momento difícil que a gente passa, né? Por inúmeras razões, seja em função de depressão, seja em função de uma conjuntura econômica, emocional, familiar desfavorável, muitos optam em tirar o bem mais precioso da nossa vida, que é a oportunidade da encarnação. E não merecem julgamento por conta disso. É bom que a gente diga isso. Merece o nosso acolhimento. Por isso que o Centro de Valorização da Vida faz um trabalho fabuloso de acolhimento e não julgamento dessas pessoas que estão alimentando esses pensamentos. Então, aqueles que estiverem, porventura, conhecerem alguém ou estiverem nessa situação, saibam que estão sendo absolutamente compreendidos e que possam também compreender e fazer da melhor maneira possível com aqueles que estão passando por esse momento delicado da vida. Então, Ana, eu vou pedir para você apresentar em breves minutos e depois pode passar direto para o seu Jorge, a apresentar o nosso palestrante de amanhã, tá bom? Obrigada, Márcio. O Oceano, ele é responsável pela direção de alguns filmes espíritas. Ele é um palestrante atuante na Seara, um trabalhador intenso na divulgação da doutrina. E ele, assim, foi extremamente carinhoso, porque ele não me conhece. Ele aceitou o convite de uma forma tão bonita, assim, que emocionou a todos nós. Eu simplesmente seguia ele no Facebook e fiz o convite e ele aceitou. Então, mostrou, assim, uma característica brilhante de um bom espírita, como diz o Evangelho, que é ser humilde, né? Atender um pedido de um Zé Ninguém aqui. Então, a gente amanhã está muito feliz, principalmente com o tema que ele vai trazer, que é um mês especial, mas é um assunto que tem que estar na pauta de todos nós, das famílias, das escolas, dos ambientes de trabalho, em especial dos templos religiosos, porque cuidar da vida está sendo cada dia mais delicado. A gente tem o André Trigueiro, que é uma pessoa que está trabalhando em benefício desse cuidado com a vida já há algum tempo e que fala para a gente do quanto ainda é alto o índice de suicídio e que isso é um caso de saúde pública, sim. Então, vamos amanhã estar junto com o Oceano para refletir, para aprender mais, para desfrutarmos desse grande palestrante. Jesus, mestre de amor e bondade, como é bom, Pai, podermos agradecer por um trabalho tão bem feito como foi o da noite de hoje. Possa participar de todos nós, no carinho, na dedicação e do amor para com o próximo. Como é bom, Pai, podermos dizer que estamos no caminho certo, tentando fazer aquilo
que a doutrina nos ensina, que é o acolhimento e o desejo de paz e tranquilidade. É mais uma noite que encerramos os trabalhos com todo esse carinho, com toda essa harmonia que reinou na noite de hoje. Como foi bom o estudo feito, como nós podemos aprender com essas palavras, com a dedicação da nossa apresentadora. Que a noite de hoje fique para nós como um exemplo de amor, de carinho e dedicação. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado